Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Programa Vida Inteligente que hoje é uma data festiva aqui para o Vida Inteligente, porque, principalmente para a área do Mosaicos do Novo Ciclo, porque em 28 de setembro de 2005 nós estávamos aqui, 10 anos atrás, dando início a algo que a gente desconhecia. Foi o que eu fiz, foi o que eu falei agora recentemente lá em Itaparica, quando eu fui homenageado, já vou mostrar para vocês, mas o destino, a causalidade fez com que eu me encontrasse com um irmão, Jorge Antônio Ouro, e durante 10 anos estivéssemos aqui fazendo esses 210 programas, levando todas as coisas que a gente denominou por Mosaicos do Novo Ciclo. Então, a gente não sabe como nós chegamos aqui, né? Realmente a lei deve trabalhar das suas formas, que a gente desconhece, mas pelas dificuldades, falta de patrocínio. Em 10 anos você manter o programa de televisão no ar sem patrocínio, só por milagre ou causalidade, não sei como é que é, mas nós estamos aqui e vamos levar, como a gente diz aqui, até quando der. E eu gostaria então de lembrar para vocês, primeiro, hoje eu tenho um monte de agradecimento para fazer e vou começar dando agradecimento para o Solon Taparello, uma pessoa de bom coração que atendeu o apelo de nos agraciar com ar-condicionado lá para o estúdio do Vida Inteligente, lá na nossa sede, né? É um espaço pequeno, nós decoramos agora e precisávamos de ar-condicionado e não tínhamos recursos para comprar. E essa alma boa, Solon Taparello, nos agraciou. Então, publicamente, já fiz isso, publicamente através da mídia escrita, faço agora pela mídia televisiva. Meu muito obrigado e que a lei lhe compartilhe isso inúmeras vezes. Lembro também, dos 10 anos que falamos, lembro também que nós completamos hoje 210 programas, o HD que nós fizemos e temos divulgado, contendo tá aí, você está vendo, fiz hoje ainda essa arte, né? 10 anos de Vida Inteligente, 210 programas com Jorge Antônio Ouro e mais 239 áudio MP3, inclusive com as 29 participações do Jorge Antônio Ouro, quando a gente tinha o Vida Inteligente Interativo. Então você tem tudo isso num só HD, em resolução 720 por 480, ou seja, imagem de televisão, bem diferente dessa imagem que você vê no YouTube, 240, que é pequenininha. Então você tem para você usar na sua casa, na sua televisão, acoplar, onde tem entrada USB, você pode ter isso aí. Para isso, se você quiser adquirir, contato@vidainteligente.tv.br. O que mais eu tenho para falar? Itaparica. Eu fui agraciado, uma grata surpresa, eu não sei como posso descrever isso, né? Porque descrever emoção é uma coisa que não tem sentido, porque não tem palavras para descrever emoção. Então, eu fui agraciado com o certificado de membro honorário da Sociedade Brasileira de Eubiose, por serviços prestados para o aprimoramento espiritual da humanidade. Sim. Eu respeito, né? Mas eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Se chega a ser esse nível, eu ficaria muito feliz disso. E como eu disse lá, por ocasião, vocês estão acompanhando o seu Hélio Henrique Jefferson de Souza, presidente, por ocasião da passagem de suas minhas mãos em Itaparica, na ilha de Itaparica, agora em 12 de setembro. Como eu disse para ele, se isso realmente for verdade o que está escrito ali, vamos dizer, pelo serviço, acho que vale a pena. O que eu disse na frente de todo mundo, valeu a pena já ter nascido, né? Porque alguém vir aqui e conseguir fazer alguma coisa em prol do seu próximo, eu acho que valeu a pena a pessoa ter passado por aqui. Então está aí o certificado que eu ganhei. Meu muito obrigado ao meu querido irmão Jefferson Henrique de Souza, a dona Selene Henrique de Souza e ao seu Hélio Henrique de Souza e toda a família JHS, né? Então eu fiquei muito honrado, fiquei muito emocionado e eu só posso agradecer a todas aquelas pessoas que me receberam com carinho ímpar lá em Itaparica. Puxa vida, é só quem estava lá para ver isso aqui. Meu muito obrigado. Não posso ir além disso porque as palavras me faltam. Muito bem. Você está bom, Jorge? Tudo bem? Eu esqueci alguma coisa ou não? Não? Também não tem script, né? Como é que você vai fazer? Então, muito bem. Eu sabia que você ia ser muito bem recebido lá, porque está todo mundo preocupado em te dar toda a Nossa Senhora, foi muito cuidado, muito zelo, Nossa, como é que eu posso dizer? Amparo, não sei, uma coisa indescritível mesmo. Você sabe que a sociedade
ela existe do ponto de vista civil, com o nome, primeiro da Arana, depois Sociedade Teosófica Brasileira e depois de 1969 Sociedade Brasileira de Eubiose. Então já são quase 100 anos de trabalho exteriorizado em prol da humanidade, né? E dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que receberam esse documento, e a gente chama de diploma, né? Diploma de membro honorário da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então foi uma honra, já está devidamente enquadrado, eu postei, né? Fiz questão de mostrar que já foi emoldurado com vidro para conservar bem. E realmente foi uma coisa maravilhosa, só quem estava lá para poder sentir. Eu me senti muito, muito agraciado mesmo, muito gratificado de ter recebido isso. Foi realmente uma grande honra isso, né? Espero continuar fazendo jus agora como membro honorário. Está fazendo o que faz, né? Não tem, exatamente. Né? Até onde for possível, até onde a lei permitir. Exatamente isso. Fora disso, nada mais. Né? Tá. Hoje nós... o tema que se apresentou hoje para a gente conversar, na verdade, quando vi que se aproximava essa data, a verdade é 28 de setembro, hoje nós estamos no dia 24, né? Então era o último programa antes da data de fechar os 10 anos. Então, eu escolhi o tema para a gente falar, eu queria falar alguma coisa alusiva a esses 10 anos. Porque em 28 de setembro de 2015, como eu bem disse lá em Itaparica, quando me deram a palavra, eu não conhecia nada, eu nem sabia o que era 28 de setembro de 2005, não sabia o que era a Sociedade Brasileira de Eubiose, eu não sabia absolutamente nada. Claro, como muita gente não sabe de diversos assuntos. E foi muito interessante essa causalidade, e depois eu fui vendo com o tempo, né, todos esses anos juntos aqui, fui tomando consciência dos assuntos, gostei muito do legado do professor Henrique José de Souza, né, senão não estaria fazendo esse programa aqui 10 anos seguidos, 210 programas com o Jorge Antônio Ouro. Então, eu tenho uma empatia muito grande pelos ensinamentos, né? E eu queria fazer hoje o nosso programa, além do tema que eu já vou ler para vocês aqui, né? Que nós falamos sobre o grau evolutivo. Onde a gente... que o André me perguntou o assunto, eu não sabia. Mas é bom aqui que a gente sabe o assunto na hora, né? O grau evolutivo, o que grau que nós estamos? Nós falamos uma série de coisas aqui, que degrau nós estamos da evolução. E, na verdade, complementando isso aqui, eu vou ler a sinopse que eu divulguei na Mala Direta. Eu quero saber, Eustáquio André Batunes, quer saber, agora inteirado do que foi 28 de setembro de 2005, de uma série de coisas que as pessoas esperavam, se eram corretas ou não, se eles tinham interpretado corretamente ou não o 28 de setembro de 2005, a chegada, então, da manifestação do Avatar Buda Maitreya, que não ocorreu, né, da forma assim que tinha sido feito. Como está a história, como estão os fatos 10 anos depois? O que aconteceu nesses 10 anos depois? É que nem eu vou dizer, hoje é 23 ou 24? 24. Ontem eu sobrevivi, você também sobreviveu, todos nós sobrevivemos a mais um fim de mundo, né? Que ontem estava previsto para acabar o mundo de novo. Já sobrevivi, acho que umas 40 vezes desde que eu nasci. Então sempre tem uma expectativa, e quando a expectativa não acontece, uns dizem que bom que não aconteceu e outros ficam se lamentando por não ter acontecido, né? Para esquecer os problemas e tudo. Então, eu vou ler a chamada que fiz e depois a gente passa a palavra para o Jorge para começar com essa questão, né? Vamos iniciar 10 anos depois, o 28 de setembro de 2005. Todo mundo sabe o que aconteceu, a partir daí tudo que você falou nesses 10 anos que nós conversamos, a gente tem ciência do que foi o 28 de setembro de 2005. E 10 anos depois, o que mudou? Mudou alguma coisa? O que a gente pode esperar? Tem novas datas previstas para alguma coisa? Mas isso nós vamos ver. Então, a chamada foi a seguinte: nós sabemos que cada um tem um estado de ser. A criatura humana nasce com um estado ou propensão para partir de certo grau já alcançado. Nem todos nós estamos no mesmo degrau de evolução. E por isso sabemos que não somos iguais. Semelhantes sim, mas nunca iguais. A própria psicologia diz: não há duas pessoas iguais, embora possam ser gêmeas. Têm determinadas características comuns, mas podem reagir de forma diferente. As criaturas desenvolvem formas de ser de acordo com as tendências que trazem. Na linguagem eubiótica, nidanas, é isso? Tendências. O Skandhas também, né?
Temos possibilidade de evoluir e de nos transformarmos de acordo com o nosso estado de evolução. Enfim, alcançarmos outro grau evolucional. Pois bem, então vamos começar, 10 anos depois, nós começamos exatamente falando, na ocasião, você disse que era uma data célebre, 28 de setembro de 2005, inclusive a hora que nós íamos começar o programa. 8 horas. 8 horas da noite, você lembra bem, né? Parece que foi ontem. Então era uma data fantástica, esperava... Hoje, 20 horas do dia 28, isso eu me lembro. Lembra, né? Está bem claro aqui também. E parece-me, eu não conhecia nada, volto a dizer, me parece que muita gente se decepcionou, né? Porque estavam esperando uma coisa que, entre aspas, não aconteceu. Então, É a mesma coisa com relação ao que o pessoal esperava que acontecesse ontem, né? Exatamente, né? Então, mas por quê? Vamos recordar 10 anos depois, por quê? Por que não aconteceu como esperavam, ou esperavam errado? E como é que estamos hoje, 10 anos depois, sobre a mesma questão? Porque a questão é muito importante, a manifestação de um avatar, não é isso? Então é o que todo mundo espera, todo mundo almeja, todo mundo, apesar de cada um esperar da sua forma, né? Da sua maneira, da sua imaginação. Antes de você começar aqui, eu tenho que dar boa noite para todo mundo, que o nosso público hoje está grande aqui, né? São 2, 4, 6, 8, 10, 12... Você devia ter marcado o nome de Eu vou marcar depois, Você sabe o nome de cada um, de qual? Não, depois aí nós vou anotar, vou botar na fotografia, nós vamos bater a fotografia, vai todo mundo nominado aqui. Bem-vindos todos, é um prazer receber vocês aqui nessa data festiva. Aqui. 3, 6, 9, 12, 13, mais o Fernando Silva, 15, e mais nós dois, então 17. 7, 1, 8. É a totalidade. E vai ter bolo depois. Vai ter bolo, né? Mas o bolo a gente não pode oferecer para eles. Não, é só para fazer ciúme. Só para fazer ciúme, né? Vocês vão ver depois. Eu já postei a fotografia aí na comunidade. Então, é assim... Geralmente a pessoa, quando espera alguma coisa, ela espera para alimentar aquilo que nela gerou a expectativa, né? Como o filhote de passarinho, quando está no ninho, né? Ele só sabe fazer barulho e ficar de boca aberta e olho fechado. Esperando a comidinha na boca. A mãe que se vire, né? O que vai vir, problema é dela, não abre a boca nem para ver o que é, não abre o olho nem para ver o que está chegando, né? E quando não vem, demora muito, pia cada vez mais alto, né? Então, assim, o tamanho da expectativa e o tamanho da decepção, quando a expectativa não é cumprida, aí depende do que existe em cada um. Quer dizer, a fome de cada um é que vai determinar qual é o tamanho da minha expectativa, né? Por assim, isso que você falou ontem, primeiro, para depois comparar com setembro e depois chegar no grau de evolução, porque na verdade está tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado, né? Sim. O Renato está colocando o gravador aqui agora embaixo da mesa, ele sempre vem. Então, assim, as pessoas, elas, por conta de não perceber que a gente vive no conceito de infinito, por conta de não perceber que em esse conceito de infinito não existe o conceito de finitude, e aí isso gera uma certa ansiedade, um certo medo, porque é diferente do que nos cerca, porque eu sei que daí tem o dia, tem a noite, tem 24 horas, tem a semana, tem o mês, tem o ano, eu tenho nome, você tem nome, você trabalha numa empresa, então tudo é circunscrito em formas, em nomes, coisas assim. Quando tem um conceito que ultrapassa isso, que a gente consegue analisar baseado nos 5 sentidos, aí então ele vai para o rumo assim, para o campo do imprevisível, do imperceptível, do invisível ou do imprevisto. E o imprevisto para a maior parte das pessoas está ligado a temor, a medo, a coisa ruim, a aquilo assim, como eu não controlo, então eu vou recear. Por conta de tentar arrumar maneira para não viver dentro desse contínuo que é a existência, todas as existências, então as pessoas começam a criar marcações baseadas nas suas próprias crenças ou principalmente baseadas nos seus próprios medos, e por trás de cada medo tem um conjunto de desejos, de lazeres, né? Então aí se cria. Então teve um período que era o fim do mundo maia, em 2012. Depois, então, se achava que no ano seguinte
ou o sistema solar ia passar num cinturão de fóton e todo mundo ia ter a consciência elevada. Depois, então, o sistema solar ia passar por um outro cinturão de energia no universo e todos iam ascender à quinta dimensão. E depois ia passar por um outro lugar, todos iam ascender à 10ª dimensão. Então, o pessoal fica esperando ascender a N dimensões para que, por magia, o estado de consciência mude e as asas de todo mundo se transformem em invisíveis e o sol oculto e a garta venha para a superfície. Então, e quando não acontece, então precisa fazer aquele contraponto. Não aconteceu, então vai cair um meteoro, vai dar uma inundação, a Terra vai inverter os polos, vai chegar ao planeta tal. Então sempre aquele misto de assim, aquele assim, eu peço para o Deus que eu acredito, quando ele não me dá, eu me revolto e troco de bandeira, né? Então assim, eu mudo de religião, ou sabe, eu vou e desacato a criatura porque não me entendeu. Então fica esse misto de criar mitos, criar referenciais para atender aqueles desejos, aquelas ânsias, que só podem ser atendidos se compreendidos, não alimentados. Os desejos, eles nasceram conosco, você citou as tendências, né? Então, as tendências negativas são as didanas e as tendências positivas são as skandhas. Então, essas coisas, elas nascem para serem sublimadas, não alimentadas, compreendidas. Esse que é o grande trabalho. Quando isso não acontece, aí eu fazer o quê? Eu fecho os olhos, eu abro a boca e eu fico piando esperando que a mãe me alimente. E a mãe daí, como eu não tenho alguma coisa que eu faço por conta própria, usando a vontade, o que vai me alimentar é o entorno que eu aceito que me alimente. Então, esse ir e vir, esses ares astrais da humanidade ou da sociedade esotérica, profana, né, externa, é que fica criando novidades para alimentar, né, aquela fome de filhote que existe em cada um. Aí então você espera que venha de determinada maneira, ou venha assim, ou não venha. Por exemplo, assim, vamos supor, se o Jesus da igreja, lá, o Joshua Ben Pandira, ou um outro avatar, ele tivesse nascido agora, né, e se manifestasse lá no Roncador, ou se manifestasse lá em São Lourenço, ou se manifestasse lá em Almoro, no México, ou lá em Machu Picchu, ou lá no Cairo, qualquer lugar que seja, ele ia nascer, ia começar a fazer o trabalho dele normal, como foi feito todos os avatares que vieram, né? Que é o trabalho normal, é pegar um entorno pequeno e começar a tentar restabelecer a lei baseada em premissas, né? Baseada em códigos. E ele ia ficar fazendo o trabalho dele ali e eu não ia saber de nada. Até que daí você que teve contato com alguém que estava lá, fala assim, olha Jorge, nasceu um cara lá e o cara está falando essas coisas assim, ó, só falando, né? Não está fazendo nenhum espetáculo cinematográfico, né? Está só falando. E eu botei umas fotos dele aqui, tá, então compartilha, bota aí no Facebook, bota aí ou no Orkut, ou bota onde você quiser, né? O que tinha. Aí eu falei assim, que legal, eu vou compartilhar agora, tem um maluco que nasceu lá no Roncador que está falando essas coisas. Aí num pouquinho, assim, num instantinho que ele ia ter 4 milhões de views, sim, 1 milhão de curtida, 20 milhões de views. Então aquilo ia sem fazer febre no Facebook e virar meme ou virar o Trend Topics aquele do passarinho, como é que é, quando você posta do Twitter, né? Então a comunidade virtual instantaneamente ia saber que o avatar, o Bodhisattva, o Buda, quem fosse, tivesse nascido. E o que mudou na minha vida? Nada. O que ia mudar na vida da humanidade? Nada. Né? O fato de eu ter conhecimento daquilo, ou de eu ver a pessoa em si, não ia mudar nada, a não ser o seguinte, quando ele passasse daquele patamar da diversão, nossa, olha que legal, o cara fica falando um montão de besteira aqui, ou nossa, olha que legal, ele conseguiu fazer com que alguém ressuscitasse, vamos fazer de conta, né? Aí ele diz, não, mas o mágico faz, o outro faz tal. Então, quando ele passasse aquele limite, né, do assim, nossa, que engraçadinho, né, e ele cumpriu o papel de fazer com que você se divertisse 5 minutos na internet, no Facebook, no Twitter, onde seja, automaticamente viria o espírito crítico da proteção. E o que é o espírito crítico da proteção? É eu me transformar em um carrasco
daquilo o qual eu não compreendo. Que foi exatamente o que aconteceu para todos os avatares que vieram. Só que agora em escala, isso podia ser dado conhecimento ao mundo inteiro, o mundo inteiro que tem acesso à mídia digital, obviamente, em um curto espaço de tempo. E o que ia mudar? Nada. Então, depois daquele primeiro instante em que ele seria uma atração, né, seria deixado de lado, uns poucos iriam continuar vendo, não é? Uns poucos iriam criticar. Se ele representasse um perigo para o status quo, para a instituição social como existe hoje, para o corpo social como existe hoje, ele ia ser atacado de uma forma ou de outra, iam procurar, não, mas olha, mas ele na verdade usou uma sandália rasgada nesse dia, não, mas olha, né? Então ia procurar os podres de cada um para mostrar que na verdade ele não era assim tão santo, e aí ia começar um processo de desgaste, né? Que isso ia acontecer assim, dois caminhos, ou ia se cansar e ia largar de mão, ou ia persistir naquele caminho e ia acabar morrendo no trabalho. Que foi exatamente o que aconteceu nas outras vezes. O que mudou? Nada. Joshua Ben Pandira veio, fez o trabalho dele, né? Uma parte do trabalho dele, né? Então, são decorridos 2000 anos. Isso mudou o mundo? Não mudou. Não mudou, mas mantém o mundo equilibrado, entre aspas. Antes dele também vieram vários. Sim, com certeza. Não é? O que acontece é que não tem a projeção que tem o que se chama de religiões ocidentais. Assim, Buda veio, Buda mudou o mundo? Não. Krishna veio, Krishna mudou o mundo? Deixaram os seus legados. Né? Perfeitamente. Então ele vem e ele deixa um alimento, né? E esse alimento muda quem daquilo se alimenta. Então, o cristianismo, né, ele muda a vida de quem? De quem usa aquelas crenças para melhorar como pessoa. O budismo muda a vida de quem? De quem usa aquelas crenças para melhorar como pessoa, né? Só que assim, começam os desvirtuamentos, onde daí você é budista, eu sou católico, né? E eu acho que o Deus que eu acredito, né, ele é superior ao Deus que você acredita. Ou então o fato de você acreditar me ofende porque você tinha que crer na mesma coisa que eu creio. E aí então as religiões chegam naquele ápice da distorção, que elas passam a ser as justificativas contrárias a tudo que elas pregam e geram as guerras. Então, a forma como a coisa em si é apresentada, ela muda pouco ou quase nada. A menos que o meio onde ela tenha sido apresentada, esse meio seja transformado, daí sim. Percebe? Então, o que acontece? Quer perguntar? Quero. Então, considerando isso tudo que você falou, brilhante o que você falou e corretíssimo. Mas, hoje que eu já passaram-se 10 anos e eu estou envolvido nisso, vendo, ouvindo, estudando, pesquisando, Henrique José de Souza não foi uma pessoa qualquer, segundo diz a história, segundo eu tenho ouvido aqui 10 anos. Então, ele não teria escrito ou não teria anunciado alguma coisa que ele devia ter todas as condições, todos os subsídios para todas as certezas, digamos assim, para poder fazer uma afirmação daquela. Agora, não aconteceu da forma que estava lá escrito. Por que não aconteceu? Primeiro, para acontecer ou não depende de outros fatores. Você falou agora de humanidade, de consciência, de uma série de coisas. Se esse avatar, Buda Maitreya, se manifestasse 10 anos atrás, ou se manifestasse hoje, digamos assim, sofreria as mesmas consequências. Porque tem uma série de pessoas, são 7 bilhões de pessoas, sendo que está pulverizado em diversas crenças esses 7 bilhões de pessoas. Então esse avatar Buda Maitreya teria que ter alguma coisa muito especial, alguma metodologia, alguma coisa realmente para fazer. Ele seria um risco a todas as religiões. Indubitavelmente. A todas as religiões. Então, inclusive um risco aos ateus. Claro, né? claro. Agora, quer ver o porquê que a coisa ela aconteceu, mas não da forma como as pessoas esperavam? Porque tem muita gente se perguntando até hoje. Sim. Você sabe disso? Sim, eu sei. É que assim, então tem os períodos evolucionais, né? Então, vamos pegar uma Mahayuga, um Kalpa, né? Então, são 4.320.000 anos,
dentro desse período de 4.300.000 anos, isso aí daí já dá um caminho para a gente comentar sobre a questão da evolução, das diferenças de estado de consciência evolucional de cada um dos seres humanos, né? Então, esse período, essa Yuga, esse Mahakalpa, Mahayuga, esse Kalpa, é dividido em 4.320.000 anos, né? Dentro desse grande período, então, ele passa por 4 momentos, que são as idades, né? Tem a Satya Yuga, que é a idade do ouro, tem a Treta Yuga, que é a idade da prata, tem a Dwapara Yuga, que é a idade do bronze, né? E tem a Kali Yuga, que é a idade do ferro, né? Ou idade negra, que é o que a gente vive. A Kali, que é a mais densa, então ela dura 432.000 anos. A Dwapara Yuga, ela dura o dobro, 864.000 anos. A Treta Yuga, ela dura 996.000 anos. E o resto que falta para completar os 4.200.000 anos é a Satya Yuga. Então, qual é a diferença entre essas idades? Conforme vai avançando, né, o processo evolucional da humanidade nesse período, então há um decréscimo do nível de consciência, né, da pessoa que nela habita. Então, na idade do ouro, a pessoa decréscimo do nível de consciência? Decréscimo? Uhum. Não devia ser o contrário? Não, já vou mostrar. É que assim, você passa por um processo de decréscimo do nível de consciência em você, para que daí haja um trabalho, para que o nível de consciência não seja mais em você, mas seja do todo. Primeira coisa. E segundo, que esse nível de consciência ligado aqui no início, ele está também diretamente ligado à proporcionalidade que você tem de individualidade. É uma consciência de grupo até chegar numa consciência individual. Tá? Então você tem 100% de consciência, 75, 55, 25. Quando chega na Kali Yuga, ou a Idade Negra, que é o que a gente está vivendo agora, nesses últimos anos, então se diz que as pessoas no geral têm o potencial para ter 25% de consciência do processo que acontece, né? Ou uma outra interpretação é que das pessoas, 25% têm consciência do que acontece, né? Então o que acontece é o seguinte, isso não seria uma preparação, já tendo esse nível de consciência, não daria condições do Buda Maitreya se manifestar? Não estaria? É o meu entendimento, pelo menos. Sim, mas é isso que eu vou falar. Então vamos lá. Então o que acontece? Então você chega nesse processo no final, quando chega no final, né, da Kali Yuga, dessa idade complexa, né, desses 432.000 anos, então aí há um ponto, né, há um referencial que é a pedra angular sobre a qual se estabelece a nova Satya Yuga, a nova idade do ouro, mas sempre assim. Então tem aqui uma idade, uma Satya Yuga, aí é o processo evolucional e vem para cá, né? Sempre assim. Na medida em que vai avançando a evolução e em que há essa perda dessa consciência, né, há uma coisa muito interessante que é o que seria o aprestamento, é que as coisas acontecem mais rapidamente. Então hoje, mesmo a gente vivendo num mundo absolutamente denso, se evolui, se aprende, se erra muito mais rapidamente do que você erraria e aprenderia numa idade anterior. Quando vai chegando nesse ponto de final de Kali Yuga, então essa pedra angular, né, onde se assenta todo o processo novamente, né, de equalização de consciência, é esse avatar, a síntese, né? Então o que acontece? O Kalki Avatara, não é isso? Que é o Maitreya Buda, Sim. né? Então ele é um evento antropomorfizado por conta de necessidade, não é? Mas ele é um evento que implica em uma ambientação, uma criação de uma ambientação, de uma percepção para que você consiga ver o que está acontecendo. Você percebe? Então, assim, é uma mudança de tal maneira diferente, assim, um evento de tal maneira diferente de tudo que vem acontecendo nos últimos 4.320.000 anos, de tal maneira diferente que pressupõe uma capacidade de ver o que está acontecendo. Aí, então pergunta, e aconteceu? Óbvio, porque não pode se pensar que assim, o mundo vem,
amanhã, 24 de fevereiro de 2005, né, ele vai se exteriorizar. Em 28 de setembro de 2005, então vai ser dado a conhecer. E a partir dali, então, tudo na humanidade passa a ser Satya Yuga, assim, aquela era de paz, harmonia, felicidade, tranquilidade, equilíbrio. A humanidade inteira entra em comunhão. Não existe isso. Depende de que fatores. Por que todas as pessoas... Eu acredito que as pessoas... Eu acredito, da mesma forma que eu tenho intuição, acredito que as pessoas têm evidência, têm premonição, têm tudo, e elas não se enganam, eu tenho certeza disso. Quais são os fatores que fazem com que isso não coincida com as datas, né? Nós estamos vivendo num plano tridimensional que estamos sujeitos a datas. Eu sei. Então, por que nunca dá certo? É que assim, todas as previsões, primeira coisa, e tudo e qualquer coisa que qualquer vidente veja... São tendências. As previsões astrais são tendências. Então, como dizem, os astros inclinam, mas não obrigam. Então, são só tendências, né? Quando, então, o futuro... Ele existe enrolado sobre si mesmo, né? Então por isso que fala assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, porque o futuro ele fica enrolado, ele é mais denso enrolado, na medida em que ele acelera e desenrola, ele passa a ser o presente. Claro. Então, por alguns métodos ou naturais ou artificiais, alguns conseguem ver esse futuro enrolado, que é diferente da maior parte das previsões, que elas se limitam a ver as coisas no astral. E o astral é plástico, e ali a gente vê aquilo que deseja ver, não o que é a realidade. Mas supondo que consiga se ver um pouquinho mais acima e ver o que realmente é o futuro, então você vê aquela tendência enrolada que está por vir a acontecer. Bom, tudo o que foi feito com previsão, independente de quem seja, né, independente de quem seja, até então, até esse evento que a gente vive hoje, né? Então tudo isso foi reescrito. Então acontece assim, tudo aquele que estava enrolado por acontecer, a partir dos acontecimentos, né, de 1883 para frente, de 1900 para frente, e daí 1924, 35, 49, essas coisas que vêm acontecendo assim ocultamente no mundo nesse período todo, fizeram com que tudo e qualquer previsão que acontecesse, ela não fosse mais tomada em conta. Então hoje a gente tem a lousa, né? Ela está por ser escrita, então é novidade para todo mundo, né? Mas o que não deu certo? Não é o contrário. É o contrário. Deu tão certo que a visão é o contrário. Assim, a gente olha assim. Você veja, hoje, se a gente pegar o mapa Mundi, né, 60%, 70% das regiões do planeta ou estão em conflito ou situação de pré-conflito, né? Há 50 anos atrás era diferente? Não muito. Há 200 anos atrás era diferente? Não muito. A diferença é que a gente não sabia o que acontecia. Sim. Há 500 anos atrás era diferente? Não muito, talvez pior. Há 1000 anos? Não muito, talvez pior. Então, isso que é uma coisa importante. Essa nossa percepção do tempo em que as coisas demoram, agora nos parece mais agudo, porque a gente tem ciência disso que nos chega todos os dias. Informação o tempo inteiro e filtrada, né? Sim, é uma informação seletiva negativa para que você fique congestionado e desacredite em você e desacredite no próprio mundo. Então, hoje a gente vive um mundo em conflito, né? Só que ao mesmo tempo desse mundo em conflito, a gente tem um mundo, né, onde existe um conjunto novos de pessoas ou de pessoas novas em termos de consciência como jamais existiu. E assim, eu tomo como uma prova que a gente vive um momento que até então seria impossível há alguns anos atrás, que é assim, vamos tomar como exemplo a tua iniciativa aqui do programa. Como que daí um programa que só fala coisa abstrata sobreviveria, tirando de lado a questão financeira, mas assim, quem iria te dar ouvidos por 10 anos em vários meios de comunicação? Isso não existia, isso é impossível. O que acontece é o seguinte, dentro desse processo então de passar pelos 4 momentos evolucionários, as idades, os mais preparados para o momento, eles vêm tendendo a se exteriorizar.
eles vêm tendendo a florescer, eles vêm tendendo a existir e chegam a um ponto em que se forma, nesse final de ciclo, coincidindo com a vinda daí do Avatara, uma massa crítica que tende a criar ambiência para que daí então ele se manifeste. Agora, você pergunta assim, então é possível que amanhã ele apareça fisicamente? Não, fisicamente ele existe, fisicamente está no local de direito, não é? E fisicamente ele não vai aparecer amanhã, porque num mundo conturbado como está, ou ia ser zero, né, o resultado, ou o resultado ia ser negativo. Isso não pode mais acontecer, né? Então, como isso não pode acontecer, não poderia ser da forma como foi feito antes, o que acontece? Nesse período, né, de 2005 para frente, então, é como se tivesse assim, abrido as comportas, se aberto as comportas, né, para que o novo então inundasse, né, aqueles que percebem aquilo que está sendo fornecido. Então há no mundo hoje uma dualidade, sem a menor dúvida. Eu tenho um ciclo completamente caótico e confuso, que é esse mundo em guerra que a gente percebe, e ao mesmo tempo você tem no lado oposto, né, os que acreditam em um mundo novo, vivem de uma maneira diferente, são pessoas prontas para o mundo novo, só que não são os que têm o megafone. Então, se você, né, vem falar de guerra, mas você é o dono do programa, né, e você tem aqui 13, 14, 15 pessoas, né, que não acreditam na guerra, mas eles não têm como aparecer na frente da tela, vai prevalecer o que você falar. Então, no mundo hoje há essa dualidade, como sempre houve, né? Só que hoje, então, nos parece que o mal está vencendo, que o mal é preponderante, que o mal é determinante, porque o mal faz mais ruído, por sua própria natureza, porque o bem, ele por si, ele existe, pré-existe e sobrevive. O mal por si, se ele não conseguir gerar uma cadeia, ele não consegue se alimentar e não consegue sobreviver. Duas questões que eu me considero satisfeito, vamos dizer, se forem respondidas. Primeiro, todos os avataras, bodhisattvas, sei lá o nome que se dá, que a gente conhece a história, documenta, chegaram aqui, nasceram vias normais, morreram, todos se sujeitaram às leis da Terra, às leis físicas. Primeira pergunta, o Buda Maitreya é diferente destes? Você está falando em questão de tempo, pode ter tempo que quiser. Esse Buda Maitreya que está aí, que se manifestou em 24 de fevereiro de 49, nasceu, né, digamos assim, 24 de fevereiro de 49, ele é diferente dos demais? Ele vive para sempre? Para ele independe o tempo? Primeira pergunta, certo? Segunda pergunta, Só pergunta básica. Só pergunta sempre. Básica, é. Só pergunta simples. E é bom que é ao vivo e na lata também, né? Porque não tem nada escrito. O grau de evolução, a gente vê as doutrinas que tem aí, doutrina espírita fala, aqui é um planeta de regeneração, expiação. Não sei o quê, expiação, provas da regeneração. Todo mundo fala, as outras doutrinas também falam, os outros ensinamentos falam que a gente evolui, nós estamos aqui para evoluir, que não existe involução. Considerando isso, pleno século XX, não importa isso aqui dentro da temporalidade, não seria momento, já vamos dizer, onde está o nosso grau evolutivo? Ainda está vindo tranqueira aqui para o planeta, vamos dizer, está vindo gente para ainda, nessa época aqui, para ainda atrasado, vamos dizer, porque seriam essas pessoas que hoje conturbam o planeta. Como é que então, a primeira pergunta que você já tem, e o segundo, a questão do grau evolutivo. Do que depende o grau evolutivo? Ele é individual, ele é coletivo, ele tem que ter um fundamento, ele tem que ter um nexo, senão não tem... Sim, eu entendi. Entendeu, né? Então vamos lá. Perguntas básicas. Não, tá tranquilo. Perguntas assim. Simples, de pré-alfabetização, assim, bem simples de responder. É isso. Pode descontrair. Sim, sim. É assim, ó. Então, o Avatara Maitreya, ele nasceu exatamente igual, né? Ele teve a mesma gênese que os outros. Os outros, perfeito. Né? Mas a gênese dos outros é exatamente igual a dele, né? Então, nenhum deles nasce de pai e mãe da forma como a história conta, assim, né? Pelo menos não de pai e mãe como nós, são seres diferentes, né? Com relação à questão da sobrevida, é muito interessante, né? Porque, então, sabe que na Satya Yuga, a idade média das criaturas é 10 mil anos, né?
Na Treta Yuga, a idade média das criaturas em geral, não dos que dirigem, né? A idade média das criaturas é 1000 anos, né? 10 mil anos são 1000 anos. Nessa que a gente está agora, nessa transição da Dwapara para a Idade Negra, aí então, por isso que a gente fala no 100 anos, que seria a expectativa média de vida. Então, o conceito que a gente tem de vida, ele está diretamente ligado ao quanto de ignorância nós temos. Tá? Então, por isso que quando você pega nas tradições, mesmo nas tradições hebraicas, então os patriarcas, então assim, um viveu 600, um 700, 900, aquilo não é figurado não, é sentido literal, sabe? Então, a tendência é que na medida em que a ignorância diminui e você tem assim, uma vida, e hoje a gente pode usar o termo eubiótica, que é o viver com o bem, o bom e o belo integrado ao meio, então isso ele faz com que deixe de existir o próprio conceito de doença e você tem uma sobrevida. Agora, a sobrevida ou a vida longa, ela tem que existir baseado, né, na tua consciência, porque você aproveita aquilo, porque senão assim, se a minha vida é comer, dormir, ir no shopping, torcer para o meu time, eu imaginar que eu vou viver 10 mil anos, olha, não tenho paciência para esse negócio. Né? Então, quanto maior a ignorância, maior é a expectativa que a morte venha rápida e sem dor, como um prêmio para uma vida sem sentido. Tá? Então, a própria questão de morte, ela depende desse caminhar da humanidade. Com relação ao grau de evolução de cada um, e se agora ainda está nascendo casqueira, né, se nasce, né, gente complexa, né, é que assim, grego, quer ver? Então, nós estamos no quarto momento evolucional, né, quarto momento de evolução. E nós temos 3 partes não manifestadas, que é o que se conceitou como espírito de cada um: Atman, Buddha e Manas, vontade, amor, sabedoria e atividade, corresponde a 3 hierarquias chamadas arrúpicas sem forma, né? E tem o mundo que nos cerca, que é o mundo físico, que é a alma, que é a emoção e a mente concreta, né? Depois eu tenho o vital e tenho o físico. E é esses 4 pedaços que tem que evoluir. Nesse processo de evolução, então, primeiro apareceu para o ser humano no sentido da visão, depois a aparição do ser humano quando a Terra ainda era ígnea, né? Mas ígnea de uma forma que a gente entende hoje como fogo, assim, é como se fosse um pequeno resquício do que seria o ígneo, que não tem nada a ver com o fogo que a gente tem hoje. Depois a Terra passa por um processo, um estado gasoso, e aí os seres que habitam então desenvolvem o que seria o segundo sentido, que seria a audição. E o gasoso também não tem nada a ver com o que a gente conceitou hoje como gás. Depois passa por um estado aquoso, né? Nesse estado aquoso é desenvolvido o que se entende hoje por gustação. Depois aí entra em um estado mais denso, que é o estado chamado terra priti, né? E se desenvolve o que seria conhecido como tato. Né? Mas também sempre esses estados não tem nada a ver com o que a gente considera hoje como elemento. E aí a gente entra em um estado intermediário de evolução, onde a gente tem um 5º sentido, ainda não desenvolvido totalmente, que é o olfato. Né? E por que o olfato ainda não desenvolvido? Porque daí a gente tem 4 elementos consolidados, tem o 5º, que é para onde a gente está arrumando, que é o olfato, né? Que seria o equivalente a você ter uma percepção do mundo etérico, né? Mas daí já consciente. Depois a percepção seguinte, que seria a 6ª, seria você conseguir viver no que seria o mundo atômico e depois subatômico e depois atômico, e desenvolver o que seria os 2 sentidos que faltam, porque você tem a 7. Então, sempre é um sistema setenário de evolução, são 7 momentos de evolução, são 7 características, são 7 percepções e suas variantes sempre múltiplo de 7. Como a gente está no 4º momento evolucional, quando acontece assim, a chegada das pessoas de um sistema para o outro, assim, de um dia para o outro, de um vagão de trem para o outro, de um navio, você vai fazer como é que fala quando você faz na estação, quando você muda de estação de um trem para o outro? Baldeação? Né? Baldeação, exatamente, o termo é baldeação. Então, quando você vai fazer a baldeação, né, então,
Primeiro vai o pessoal mais complexo. Entende? Então, assim, vão iniciar o processo, nosso momento evolucional. Então, os primeiros que vão chegar, os primeiros seres que vão nascer, são aqueles os quais estavam mais atrasados na evolução seguinte. É como, tipo assim, abriu o embarque. Vai entrar primeiro o idoso, depois com dificuldade de locomoção, depois gestante, mãe com bebê. Então, são pessoas que têm mais dificuldade. Por analogia, não que esse seja, né? Então, iniciou o processo evolucional, primeiro vai aquele pessoal que vai andar mais devagar, né? E depois é o seguinte, então, tiveram 4 levas de transbordos, como é que é o nome? Baldeação. De baldeação de um para o outro. Nesses 4 levas, nesses 4 transbordos, vieram quatro conjuntos de seres com potencialidades diferentes, todos seres humanos iguais, né? E aí, essa interação entre os seres, né, nessas idades e com os acontecimentos que a gente tem, dá essa miríade de existências e de particularidades que a gente tem hoje. Então, cada um tem sua tônica, cada um tem sua idade evolucional, cada um tem sua maneira de perceber as coisas, cada um tem sua potencialidade, cada um tem seu conjunto de escândalos e de danas. Aí pergunta assim, tá, mas tem pessoa que potencialmente ela é boa. E o que é pessoa boa? É aquela que pratica o bem, o bom e o belo, aquela que não agride as leis da natureza nem o seu próximo, essas coisas assim, não tem nada a ver com religião, conceito de bom nem de pecado, né? E por que tem pessoa que não pratica o bem sempre? E por que tem pessoa que nunca pratica o bem? E por que tem pessoa que nem conhece o conceito de bem? É da característica de cada um, aquele negócio assim, a pessoa estava andando na rua, né, assim, tudo congelado, e ela viu uma serpente congelada, morrendo, né, ela ficou com pena, se compadeceu da serpente e pegou, colocou embaixo do casaco para aquecer, para a serpente não morrer congelada, né, segundo um gesto de amor fraterno ao seu próximo do reino animal, né. A serpente não morreu de frio, se descongelou, se fortaleceu, picou, matou e foi embora. Entende? Serpente, você não presta? Ela fala assim, o que é não presta? Eu sou uma serpente. A minha consciência, ela atinge o máximo que a consciência de uma serpente atinge. Então, quando você é uma pessoa assim, que você vai tender a julgar, né? E nesse julgamento você tende a esterilizar o ódio com relação àquela pessoa, e no momento atual do Brasil a gente vê isso nas mídias, né? As pessoas, sabe? O ódio saindo pela pele, assim em palavras, em atos, aquele negócio assim, e sabe, você não imagina assim como é que plantaram tanto ódio nas pessoas, como é que as pessoas exteriorizam tanto ódio contra tudo, contra todos, e você fica assim estarrecido, né? E você sabe que assim, você andar hoje no Facebook ou na internet, você tem que se preparar assim, bota um copo d'água lá para tomar depois e deixa em algum lugar uma sinfonia de Beethoven mais ou menos preparada. Você vai andando, toma uma água e ouve uma sinfonia, porque não é para qualquer um, né? É um terreno árido, né? E como é que essas pessoas conseguem odiar tanto? Quem incutiu ódio naquelas pessoas? Ninguém incute ódio. As pessoas e o meio externo, ele gera condições para que o ódio que existia naquelas pessoas então se exteriorize. E a gente tende daí, então, a gente tende a julgar. Puxa, mas como é que aquela pessoa ela pode ser assim tão casca-grossa? Não me cabe julgar, né? Porque o que acontece é o seguinte, é da natureza de cada um. Então, são 4 grupos de seres, divididos cada um em 7 mais em 7, que vão exteriorizar a tônica que a sua idade permite. Você falou aí em questão de essa última Kali Yuga, como é que é? Kali Yuga, é isso ou não? Como é que é o nome dessa última? Sim, Kali é a idade. Você falou que dura 4 milhões de anos? Não, 432 mil anos. 430, que ano que nós estamos aí? Boa. Você não ia escapar. Tá vendo? Parece que a gente combina a pergunta, né? É porque é o seguinte, e vem a coisa muito interessante. Então, Krishna... Você fala que falta 430, pronto. A turma desanima de vez. Não vou deixar isso escrito no Akasha de jeito nenhum. Não. Então. É que assim, tem uma coisa muito interessante, né? Então, quando Krishna veio, e sempre havia assim, como se fosse um eletrocardiograma, né? Então, assim, a humanidade vira uma bagunça, vem alguém para tentar consertar. Vira uma bagunça, vem alguém para tentar consertar. E conserta um pouquinho e daí decai, e Tibete, Atlântico, Egito, sempre foi assim, né? Aí Krishna
Então, ele fala, quando está chegando o final da hora dele, ele fala que em mais 5.000 anos, tem, eu não sei qual que é dos Vedas que está escrito essa... Tem um lugar que está escrito essa fala de Krishna, quer ver qual que é? Tá, não dá para ver. Não importa. Não importa. Que ele fala que daí, a partir dele, mais 5.000 anos, virá aquele que dará início a Satya Yuga, né? E os 5.000 e tantos anos que o Krishna coincide com essa época em que a gente está agora. Então, muito bem. Então, só falta mais 473 mil anos agora. Não. Ele fala que vai dar início a Satya Yuga. Então, para dar início a Satya Yuga, já deve ter terminado a Kali Yuga, entende? Então, tá, assim, tem o resíduo da Kali Yuga, né? Mas ela vai durar 900 anos, então, você falou? Não, 900? O que você falou há pouco? 900? Quanto dura? Não, 432 mil anos. 432 mil anos, tá. Dura a Kali Yuga, que é a última, né? Só que daí, a nova idade, ela já vem, e esse que veio, ele que está com coisa interessante. Então, Krishna, ele dá como terminada a Kali Yuga. Então, veja que é interessante, porque assim, ele já nem, mesmo sem saber o que iria acontecer depois, porque ele não sabia, porque nada estava escrito da forma como ocorreu, ele já sabia que a Kali Yuga, ela sofreria um aprestamento, quer dizer, um encurtamento. E aí, então, acontece depois, então, a vinda do Joshua e outros vêm para preparar essa coisa assim e tal, não dá certo, até que então se inicia uma série de coisas a partir de 1800, né? E aí, mesmo as melhores previsões, que daí falavam sobre o final dessa Idade Negra, né, e o reinício da Idade de Ouro, as coisas assim, então, mesmo tudo isso, teve um aprestamento e várias outras providências foram tomadas para que aquilo que então deveria acontecer ao longo de algumas centenas de anos, acontecesse agora. Né? Então, a gente está falando, veja, de 1800, 1883, as coisas que aconteceram em julho de 1900, depois de 1924, 1949. Então, esses 100 e poucos anos, né, do início dos acontecimentos até agora, já prepararam o mundo para uma surpresa generalizada. É o termo que a gente pode usar. Né? Então, a gente vive hoje em um estágio em que nem assim nas mais delirantes previsões positivas se poderia ter chegado a esse ponto. E ao mesmo tempo a gente abre a janela, quer dizer, liga a TV, né? Que a janela do mundo para as pessoas hoje é a TV. Então a gente abre a janela e vê ali um mundo completamente degradado, onde a morte é banalizada, onde o medo é diversão, onde os valores são invertidos, onde a sociedade está sendo desagregada, onde não existe harmonia entre os povos, entre as pessoas brigam, invadem, matam, mentem, as religiões. Você vê assim, é o caos. Ótimo, porque o caos viu a luz do dia. Para que o caos veja a luz do dia, o dia já tem que estar existindo, e esse dia existe. Eu ainda não vi, mas tudo bem. Agora, é só questão de querer ver, essa claro, que é a questão. Nós temos 5 minutos aí, nesses 5 minutos eu quero o seguinte, vamos ver se é possível responder. A gente vê aqui todas as boas iniciativas, vamos chamar o Vida Inteligente, vamos usar o Vida Inteligente como uma boa iniciativa. Tem 10 anos, pode durar mais 10, como pode durar mais 1, pode durar mais 6 meses. Ser o último programa. Eu vou ser o último programa, entendeu? Qual é o embasamento que você tem para você afirmar o que você afirma agora, que acabou de dizer, considerando de que nós ainda vivemos, temos doenças, temos acidentes, vivemos 70, 80 anos, hoje se vive um pouco mais de 80 anos. Qual é a garantia que a gente vê muitas coisas, continuamos vendo, não estamos nessa novidade que tudo dá certo conforme a gente pensa. Um monte de coisas que terminam porque seus líderes, ou seus dirigentes, ou aquelas pessoas que se empenham, passaram pelo processo que nós chamamos de morte, que a gente vem falando aqui. E aí? E aí, quem é que vai dar continuidade a determinadas coisas? Eu não consigo, ainda não consigo vislumbrar isso aí. Que ainda tem, se você me dissesse, descobriram, temos doutor aqui do lado, doutor André, fala, a partir de agora o ser humano tem condições, a partir de hoje, viver 300 anos. Opa,
Agora sim. Não ia adiantar Agora nada. sim, Ia eu ficar tenho mais... 300 anos indo no shopping vendo novela, né? Muito bem. Yeah. Mas aí, onde você... Vamos lá. Onde você busca essa... De que as pessoas... Que pessoas vão no... Vai aparecer mais um louco para fazer um tipo vida inteligente, vai aparecer um outro para fazer uma outra ação, que a gente sabe que tem muita gente no mundo fazendo ações similares, né? Não é só aqui, tem um monte de lugar aqui. Então, qual é a garantia? Embaixo, no meio, em cima, Isso, em tudo então, quanto é e que lugar, isso vai tomar parte, por favor. Assim, você sabe o que a lei espera de cada um, né? Que cada um faça o seu trabalho. Alguma coisa é que isso, cada é um faça o interno seu de cada um, é trabalho, interno. O que cada um chamamento faça é o seu trabalho. interno. E quanto que a lei, quer dizer assim, quanto que a vida espera que eu faça? O meu possível. Se eu faço o meu possível bem feito, eu estou cumprindo o meu papel. Se aquilo que eu fiz, que era o meu possível, e eu fiz bem feito, eu acho que eu deveria ter feito mais e não fiz, isso me causa angústia. A angústia anula qualquer boa intenção e torna o trabalho zerado. Se tem uma nave, uma barca, né? Cada um de nós está com o remo. Se eu for olhar para o lado para ver se o outro está remando, eu vou atrapalhar o meu ritmo e vou quebrar o remo do da frente e o remo do de trás. Então, sabe o que, Grego? É assim, é a posição de discípulo, Grego. É assim, ó, a parte que me cabe eu estou fazendo. A parte que me cabe. Por quanto tempo? Não sei. Mas eu sei o que eu estou fazendo, você sabe o que está fazendo. Não, Como é que não as pessoas sabem o que estão fazendo? Não, Eu sei. Não, a gente vem aqui e a gente se diverte. Sim, mas eu estou me divertindo, eu sei que eu estou me divertindo. Entende? Isso que eu quero dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. Isso a gente não sabe. O que acontece é assim, e essa questão da angústia do passarinho com o olho fechado e a boca aberta piando, né, gente? Então não entrar nessa síndrome do passarinho, porque veja bem, uma mônada que tenha vindo do sistema anterior para o nosso, até ela chegar agora em um estado mínimo de consciência, ela teve que perpassar, ela teve que andar por um processo. Vamos colocar só esses quatro períodos dessa Maha-Yuga. Então, eu andei 4.320.000 anos para adquirir um estado de consciência tal que me permita ver como as coisas estão acontecendo. Daí eu vou dizer assim, não, mas eu quero então que eu vou viver mais 30 dias, nesses 30 dias eu quero deixar o mundo pronto. Só vai me gerar angústia e acontece o seguinte, isso é uma coisa que a gente nunca conversou. A alma humana, depois que você passa pelo fenômeno que a gente chama de morte, ela se comporta por elipses, da mesma forma que os planetas em volta do Sol, da mesma forma que o sistema solar dentro da galáxia. Então, a alma, ela vai fazer um movimento de elipse e quanto maior seja a sua consciência, né, maior é o tempo que ela vai demorar para vir trabalhar de novo fisicamente, ou vai vir existir fisicamente, uma mônada, né? Quanto menor a sua consciência, menor é a linha da elipse que ela vai fazer, mais vai se aproximar da circunferência da Terra, mais ela vem, sabe, e pena, e vem e erra, e vem e erra, e vem, até que daí vai aumentando essa elipse, conforme essa elipse desse mundo que você mesmo cria, ela vai mudando, então isso te dá a tua capacidade de visão e determina os novos nascimentos e mortes e o trabalho que você vai resolver, até que chega um ponto em que ao invés de você se preocupar em trabalhar com uma nação, você está trabalhando com o planeta inteiro, com uma gênese inteira, com um sistema inteiro, até um ponto que você não precisa mais de esse tipo de coisa. E dentro disso que a gente considera como sistema solar, e dentro disso que a gente considera como a parte que nos cabe no momento atual Terra, né, no que a gente chama de assim, o Atadharma, a caixa da Terra, eu tenho o equivalente a todos os mundos os quais já existiram, a todos os mundos os quais vão existir, são 7. E aí aquele negócio assim de, aqui a lei te dê o teu mundo de merecimento, né? Então assim, eu vou para cada local, esse ir para cada local, essa elipse de existência é que determina o trabalho que eu tenho que fazer. Né? E o que nos cabe então fazer? Fazer o que nos cabe. Né? Aí vai vir alguém depois de mim? Óbvio. Vai vir alguém depois de você? Óbvio. O que acontece é o seguinte, é que a gente, em determinados momentos, a gente vive assim, pontos completamente auspiciosos, únicos na evolução, que é como a gente está vivendo agora. Então, a gente está vivendo um grande acerto cósmico, onde tudo está sendo colocado em ordem. Então, assim,
assim, o equivalente à palavra humana, assim, a glória, assim, a sublimidade da existência de todo um ciclo, não só da Terra, mas todo um ciclo evolucional. Aproveitar isso é a melhor coisa que a gente tem que fazer, entende? Sem se preocupar se quando eu terminar minha existência eu já vou ser um ser ígneo, ou quando terminar eu vou ser um mineral. Não, viver bem, fazendo conscientemente o seu trabalho, sem esperar nem mais nem menos do que isso, para que você consiga experienciar a melhor coisa que se pode obter na vida, que é a paz. Está dito, tá? Infelizmente nosso horário acabou. Bem, eu agradeço, né, Jorge, essa parceria de 10 anos que nós tivemos até agora. Espero que isso vá até onde a lei assim o desejar, né? Isso. Eu acho que atingimos uma etapa muito importante. Chegamos a esse ponto de esclarecimento hoje, que foi muito importante também. Eu acho que tomara, né? Cada sementinha que a gente planta, eu acho que a gente tem que continuar regando. E quem sabe a gente hoje saia com um pouquinho mais desse grau de consciência que você fala. Então eu te agradeço por essa companhia aqui que a gente está tendo e que a gente possa levar até onde estiver aqui, né? Como a gente exatamente, disse, né? Exatamente. É que assim, é força no remo porque a barca tem direção. Exatamente. A garta, o importante é a gente estar remando junto, como ele falou aqui. Força no remo porque a garta existe, né? É isso aí. Tá, gente? Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesses 10 anos e a gente só pode deixar aqui o nosso fraterno abraço e o nosso feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz e tenham uma boa vida. Vocês vão ver que é uma experiência agradável. Se lamentando por não ter acontecido, né? Para esquecer os problemas e tudo. Então, eu vou ler a chamada que fiz e depois a gente passa a palavra para o Jorge para começar com essa questão, né? Vamos iniciar 10 anos depois, o 28 de setembro de 2005. Todo mundo sabe o que aconteceu, a partir daí tudo que você falou nesses 10 anos que nós conversamos, a gente tem ciência do que foi o 28 de setembro de 2005. E 10 anos depois, o que mudou? Mudou alguma coisa? O que a gente pode esperar? Tem novas datas previstas para alguma coisa? Mas isso nós vamos ver. Então a chamada foi a seguinte: nós sabemos que cada um tem um estado de ser. A criatura humana nasce com um estado ou propensão para partir de certo grau já alcançado. Nem todos nós estamos no mesmo degrau de evolução. E por isso sabemos que não somos iguais, semelhantes sim, mas nunca iguais. A própria psicologia diz, não há duas pessoas iguais, embora possam ser gêmeas. Têm determinadas características comuns, mas podem reagir de forma diferente. As criaturas desenvolvem formas de ser de acordo com as tendências que trazem. Na linguagem eubiótica, nidanas, é isso? Tendências. O Skandhas também, né? Temos possibilidade de evoluir e de nos transformarmos de acordo com o nosso estado de evolução. Enfim, alcançarmos outro grau evolucional. Pois bem, então vamos começar, 10 anos depois, nós começamos exatamente falando, na ocasião, você disse que era uma data célebre, 28 de setembro de 2005, inclusive a hora que nós íamos começar o programa. 8 horas. 8 horas da noite, você lembra bem, né? Parece que foi ontem. Então era uma data fantástica, esperava... Hoje, 20 horas do dia 28, isso eu me lembro. Lembra, né? Está bem claro aqui também. E parece-me, eu não conhecia nada, volto a dizer, me parece que muita gente se decepcionou, né? Porque estavam esperando uma coisa que, entre aspas, não aconteceu. Então, É a mesma coisa com relação ao que o pessoal esperava que acontecesse ontem, né? Exatamente, né? Então, mas por quê? Vamos recordar 10 anos depois, por quê? Por que não aconteceu como esperavam, ou esperavam errado? E como é que estamos hoje, 10 anos depois, sobre a mesma questão? Porque a questão é muito importante, a manifestação de um avatar, não é isso? Então é o que todo mundo espera, todo mundo almeja, todo mundo, apesar de cada um esperar da sua forma, né? Da sua maneira, da sua imaginação. Antes de você começar aqui, eu tenho que dar boa noite para todo mundo, que o nosso público hoje está grande aqui, né? São 2, 4, 6.
8, 10, 12. Você devia ter marcado o nome de Eu vou cada marcar um. depois, Você sabe não. o nome de cada um, de qual? Não, depois aí vou anotar, vou botar na fotografia, nós vamos bater fotografia, vai todo mundo nominado aqui. Bem-vindos todos, é um prazer receber vocês aqui nessa data festiva. Aqui. 3, 6, 9, 12, 13, mais o Fernando de Silva, 15, e mais nós dois, então 17. 7, 1, 8. É a totalidade. E vai ter bolo depois. Vai ter bolo, né? Mas o bolo a gente não pode oferecer para eles. Não, é só para fazer ciúme. Só para fazer ciúme, né? Vocês vão ver depois. Eu já postei a fotografia aí publicamente através da mídia escrita, faço agora pela mídia televisiva. Meu muito obrigado e que a Leile compartilhe isso inúmeras vezes. Lembro também, dos 10 anos que falamos, lembro também que nós completamos hoje 210 programas, o HD que nós fizemos e temos divulgado, contendo tá aí, você está vendo, fiz hoje ainda essa arte, né? 10 anos de vida inteligente, 210 programas com Jorge Antônio Ouro e mais 239 áudio MP3, inclusive com as 29 participações do Jorge Antônio Ouro, quando a gente tinha o Vida Inteligente Interativo. Então você tem tudo isso num só HD, em resolução 720 por 480, ou seja, imagem de televisão, bem diferente dessa imagem que você vê no YouTube, 240, que é pequenininha. Então você tem para você usar na sua casa, na sua televisão, acoplar, onde tem entrada USB, você pode ter isso aí. Para isso, se você quiser adquirir, contato@vidainteligente.tv.br. O que mais eu tenho para falar? Itaparica. Eu fui agraciado, uma grata surpresa, eu não sei como posso descrever isso, né? Porque descrever emoção é uma coisa que não tem sentido, porque não tem palavras para descrever emoção. Então, eu fui agraciado com o certificado de membro honorário da Sociedade Brasileira de Eubiose, por serviços prestados para o aprimoramento espiritual da humanidade. Não sei. Eu respeito, né? Mas eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Se chega a ser esse nível, eu ficaria muito feliz disso. E como eu disse lá, por ocasião, vocês estão acompanhando o seu Hélio Henrique Jefferson de Souza, presidente, por ocasião da passagem das minhas mãos em Itaparica, na ilha de Itaparica, agora em 12 de setembro. Como eu disse para ele, se isso realmente for verdade o que está escrito ali, vamos dizer, pelo serviço, acho que vale a pena. O que eu disse na frente de todo mundo, valeu a pena já ter nascido, né? Porque alguém vir aqui e conseguir fazer alguma coisa em prol do seu próximo, eu acho que valeu a pena a pessoa ter passado por aqui. Então está aí o certificado que eu ganhei. Meu muito obrigado ao meu querido irmão Jefferson Henrique de Souza, a dona Selene Henrique de Souza e ao seu Hélio Henrique de Souza e toda a família JHS, né? Então eu fiquei muito honrado, fiquei muito emocionado e eu só posso agradecer a todas aquelas pessoas que me receberam com carinho ímpar lá em Itaparica. Puxa vida, é só quem estava lá para ver isso aqui. Meu muito obrigado. Não posso ir além disso porque as palavras me faltam. Muito bem. Você está bom, Jorge? Tudo bem? Eu esqueci alguma coisa ou não? Não? Também não tem script, né? Como é que você vai fazer? Então, muito bem. Eu sabia que você ia ser muito bem recebido lá, porque está todo mundo preocupado em te dar toda a Nossa atenção. Senhora, foi muito cuidado, muito zelo, muita... Nossa, como é que eu posso dizer? Amparo? Não sei, uma coisa indescritível mesmo. Você sabe que a sociedade, ela existe do ponto de vista civil, com o nome, primeiro da Arana, depois da Teosófica Brasileira, e depois de 1969, Sociedade
Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Programa Vida Inteligente que hoje é uma data festiva aqui para o Vida Inteligente, porque, principalmente para a área do Mosaicos do Novo Ciclo, porque em 28 de setembro de 2005, nós estávamos aqui, 10 anos atrás, dando início a algo que a gente desconhecia. Foi o que eu fiz, foi o que eu falei agora recentemente lá em Itaparica, quando eu fui homenageado, já vou mostrar para vocês, mas o destino, a causalidade fez com que eu me encontrasse com um irmão, Jorge Antônio Ouro, e durante 10 anos estivéssemos aqui fazendo esses 210 programas, levando todas as coisas que a gente denominou por mosaicos do novo ciclo. Então, a gente não sabe como nós chegamos aqui, né? Realmente a lei deve trabalhar das suas formas, que a gente desconhece, mas pelas dificuldades, falta de patrocínio. Em 10 anos você manter o programa de televisão no ar sem patrocínio, só por milagre ou causalidade, não sei como é que é, mas nós estamos aqui e vamos levar, como a gente diz aqui, até quando der. E eu gostaria então de lembrar para vocês, primeiro, hoje eu tenho um monte de agradecimento para fazer e vou começar dando agradecimento para o Solon Taparello, uma pessoa de bom coração que atendeu o apelo de nos agraciar com ar-condicionado lá para o estúdio do Vida Inteligente, lá na nossa sede, né? É um espaço pequeno, nós decoramos agora e precisávamos de ar-condicionado e não tínhamos recursos para comprar. E essa alma boa, Solon Taparello, nos agraciou. Então, publicamente, já fiz isso na comunidade. Então, assim, geralmente a pessoa quando espera alguma coisa, ela espera para alimentar aquilo que nela gerou a expectativa, né? Como o filhote de passarinho quando está no ninho, né? Ele só sabe fazer barulho e ficar de boca aberta e olho fechado. Esperando, né? a comidinha na boca. A mãe que se vire, né? O que vai vir problema é dela, não abre a boca nem para ver o que é, não abre o olho nem para ver o que está chegando, né? E quando não vem, demora muito, pia cada vez mais alto, né? Então, assim, o tamanho da expectativa e o tamanho da decepção, quando a expectativa não é cumprida, aí depende do que existe em cada um. Quer dizer, a fome de cada um é que vai determinar qual é o tamanho da minha expectativa, né? Por assim, isso que você falou ontem, primeiro, para depois comparar com setembro e depois chegar no grau de evolução, porque na verdade está tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado, né? Sim. O Renato está colocando o gravador aqui agora embaixo da mesa, ele sempre vem. Então, assim, as pessoas, elas, por conta de não perceber que a gente vive no conceito de infinito, por conta de não perceber que em esse conceito de infinito não existe o conceito de finitude, e aí isso gera uma certa ansiedade, um certo medo, porque é diferente do que nos cerca, porque eu sei que daí tem o dia, tem a noite, tem 24 horas, tem a semana, tem um mês, tem o ano, eu tenho nome, você tem nome, você trabalha numa empresa, então tudo é circunscrito em formas, em nomes, coisas assim. Quando tem um conceito que ultrapassa isso, que a gente consegue analisar baseado nos 5 sentidos, aí então ele vai para o rumo assim, para o campo do imprevisível, do imperceptível, do invisível ou do imprevisto. E o imprevisto para a maior parte das pessoas está ligado a temor, a medo, a coisa ruim, a aquilo assim, como eu não controlo, então eu vou recear. Por conta de tentar arrumar maneira para não viver dentro desse contínuo que é a existência, todas as existências, então as pessoas começam a criar marcações baseadas nas suas próprias crenças ou principalmente baseadas nos seus próprios medos, e por trás de cada medo tem um conjunto de desejos, de lazeres, né? Então aí se cria. Então teve um período que era o fim do mundo maia em 2012. Depois, então, se achava que no ano seguinte o sistema solar ia passar no cinturão de Fóton e todo mundo ia ter a consciência elevada.
depois então o sistema solar ia passar por um outro cinturão de energia no universo e todos iam ascender a quinta dimensão, e depois ia passar por um outro lugar, todos iam ascender a 10ª dimensão. Então o pessoal fica esperando ascender a N dimensões para que por magia o estado de consciência mude e as asas de todo mundo se transformem em invisíveis e o sol oculto e a garta venha para a superfície. Então, e quando não acontece, então o brasileiro de eubiose, então já são quase 100 anos de trabalho exteriorizado em prol da humanidade, né? E dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que receberam esse documento, e a gente chama de diploma, né? Diploma de membro honorário da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então foi uma honra, já está devidamente enquadrado, eu postei, né? Fiz questão de mostrar que já foi emoldurado com vidro para conservar bem. E realmente foi uma coisa maravilhosa, só quem estava lá para poder sentir. Eu me senti muito agraciado mesmo, muito gratificado de ter recebido isso. Foi realmente uma grande honra isso, né? Espero continuar fazendo jus agora como membro honorário. Fazendo o que faz, né? Não tem... Exatamente. Né? Até onde for possível, até onde a lei permitir. Exatamente isso. Fora disso, nada mais. Né? Tá. Hoje nós... o tema que se apresentou hoje para a gente conversar, na verdade, quando vi que se aproximava essa data, a verdade é 28 de setembro, hoje nós estamos no dia 24, né? Então era o último programa antes da data de fechar os 10 anos. Então, eu escolhi o tema para a gente falar, eu queria falar alguma coisa alusiva a esses 10 anos. Porque em 28 de setembro de 2015, como eu bem disse lá em Itaparica, quando me deram a palavra, eu não conhecia nada, eu nem sabia o que era 28 de setembro de 2005, não sabia o que era a Sociedade Brasileira de Eubiose, não sabia absolutamente nada. Claro, como muita gente não sabe de diversos assuntos. E foi muito interessante essa causalidade, e depois eu fui vendo com o tempo, né, todos esses anos juntos aqui, fui tomando consciência dos assuntos, gostei muito do legado do professor Henrique José de Souza, né, senão não estaria fazendo esse programa aqui 10 anos seguidos, 210 programas com o Jorge Antônio Ouro. Então, eu tenho uma empatia muito grande pelos ensinamentos, né? E eu queria fazer hoje o nosso programa, além do tema que eu já vou ler para vocês aqui, né? Que nós falamos sobre o grau evolutivo. Onde a gente... que o André me perguntou o assunto, eu não sabia. Mas é bom aqui que a gente sabe o assunto na hora, né? O grau evolutivo, até onde, o que grau que nós estamos? Nós falamos uma série de coisas aqui, que degrau nós estamos da evolução. E, na verdade, complementando isso aqui, eu vou ler a sinopse que eu divulguei na Mala Direta. Eu quero saber, Eustáquio André Patunas, quer saber, agora inteirado do que foi 28 de setembro de 2005, de uma série de coisas que as pessoas esperavam, se eram corretas ou não, se eles tinham interpretado corretamente ou não o 28 de setembro de 2005, a chegada, então, da manifestação do Avatar Buda Maitreya, que não ocorreu, né, da forma assim que tinha sido feito. Como está a história, como estão os fatos 10 anos depois? O que aconteceu nesses 10 anos depois? É que nem eu vou dizer, hoje é 23 ou 24? 24. Ontem eu sobrevivi, você também sobreviveu, todos nós sobrevivemos a mais um fim de mundo, né? Que ontem estava previsto para acabar o mundo de novo. Já sobrevivi, acho que umas 40 vezes desde que eu nasci. Então sempre tem uma expectativa, e quando a expectativa não acontece, uns dizem que bom que não aconteceu e outros ficam